Neto abre o jogo e fala sobre a multa dada a Pedro no dia de hoje. Vocês multaram o Pedro, sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Caê Mota, setorista do Flamengo pelo GE, fala sobre a relação de Pedro e Sampaoli. Não se encaixa muito bem no que o Sampaoli pensa para um centroavante. O próprio Sampaoli já veio em coletiva há um mês atrás elogiar até. Acompanhe tudo que rolou após a vinheta. Se é novo por aqui, já se inscreva no canal. A gente está batendo aí quase 2.000 inscritos e tô contando com sua ajuda. E saiu a punição do episódio do soco pro Pedro. Só lembrando que o jogador se recusou a continuar o aquecimento durante o jogo do Atlético Mineiro, então isso para o Flamengo já é passível de punição. Muitas pessoas falaram que a punição ia demorar um pouco a acontecer, mas ela saiu no dia de hoje e a punição foi dada um jogo de gancho, né, que seria esse aí contra o Olímpia pela Copa Libertadores, mais 5% do salário do jogador. O Neto falou um pouco o que acha do assunto e a gente vai ver isso junto. Flamengo, desculpa falar isso, não é o Flamengo. A verdade são as pessoas que dirigem o Flamengo. Vocês são uma piada. É piada. No mundo de hoje, vocês não representam o Zico, o Adílio, o Leandro, o Andrade. Vocês não representam o Gabigol. Vocês não representam essa camisa incrível que é o Flamengo. 33, 40 milhões de torcedores. Muito mais do que países. Vocês multaram o Pedro, sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Isso é o que eu penso. Eu não sou advogado. Eu não entendo muito de leis. Eu só entendo de processo. O que o Flamengo viu juridicamente? Marcos Braz vai lá, conversa com ele. Vamos lá, volta. Aí ele treina. No outro dia, multa. O que aconteceu? Aí a multa já arrebenta, talvez, um desligamento dele por livre, para ele ficar livre. Então é tudo um jogo de interesse. Não é pensar no Flamengo, é pensar juridicamente. Vem cá, tá tudo bem, o Jorge Sampaoli, você treina. Aí ele treinou, não treinou? Aí no outro dia, hoje, com a informação, não joga, porque o Gabigol tá suspenso, mas ele treinou. Se ele abandonar agora, né? Aí é capaz dele não ganhar na justiça. Isso eu tô pensando da forma jurídica. Como as pessoas são... Isso que vocês estão pensando quando você vai num vaso sanitário. Que, por sinal, tudo isso faz parte desse jogo sujo que é o futebol. Aí, quando você tem um Pedro, que tem 26 gols, que é o artilheiro do ano, que é reserva, e você vai na casa dele, vamos treinar, vamos lá. Aí treinou, agora ele tá fora do jogo. Cara, isso aí é coisa de advogado. Isso é coisa jurídica. Mas não tenho dúvida disso. Tá aí a tese do Neto, né? Eu não concordo com essa tese, eu vou explicar o porquê, né? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa fala dele. Bom, não concordo porque, assim como o Pedro foi punido, a gente já teve outros episódios de punição dentro do clube. Tanto do Marinho, né, que a gente pode lembrar que era mais ou menos quando ele estava saindo do Flamengo, e a gente teve um episódio da discussão do Gabigol com o Marcos Braz, ainda no vestiário, que o Gabigol também foi punido com jogo de gancho e também com parte do salário. Então isso já vem acontecendo no Flamengo, até pelo Mauro César falar que isso é para reduzir aquele paternalismo com os jogadores e tudo mais. Mas é isso, o Pedro foi punido e agora a gente vai ver o setorista do Flamengo pelo GE, o Caê Mota, falando sobre a relação de Pedro e Sampaoli. Quando ele fala de covardias psicológicas, ele vai além do soco recebido pelo Pablo e ele deixa claro que há um conflito com o Jorge Sampaoli também. É um conflito que ele entende que o Sampaoli não teve movimento de pacificação, porque o Sampaoli, por mais que diga que passou a noite em claro tentando encontrar soluções para resolver o problema, sequer fez contato com o Pedro ao longo do domingo. Então o Pedro entendeu que a postura do Sampaoli, tanto após a partida, onde ele fecha o grupo na chamada ali, reunião ali de oração e para falar do jogo, ele ignora totalmente o episódio. O episódio já tinha acontecido e o São Paulo já sabia? Já sabia, já tinha acontecido. E não mencionou? Não mencionou. É bom pontuar que o Flamengo entende que deu todo o suporte necessário ao Pedro desde o episódio até a chegada ao Rio de Janeiro, tendo levado a delegacia, tendo dado todo o suporte, fretou jatinho para que voltassem ao Rio de Janeiro ontem Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Pablo, Bruno Spindel,
enfim, toda essa questão, mas o Pedro entende que não houve qualquer tipo de movimento além da parte ali criminal, da parte burocrática e tudo mais, e acho que por conta desse conflito com o Sampaoli, que não vem de hoje, vem de umas 2 para 3 semanas e que teve quase, não vou dizer um estopim, porque o estopim foi no sábado com o Pablo, né? Mas teve conflitos também no vestiário da Arena do Grêmio, após a vitória da Copa do Brasil, quando o Pedro é cobrado pelo Sampaoli pelo gol perdido ali no final, dizendo que o Pedro poderia ter liquidado a eliminatória, e começa uma conversa até ali do Pedro tentando questionar a respeito do que deveria ou poderia fazer para ter mais oportunidade, mais minutagem. O Pedro entende, sabe que não se encaixa muito bem no que o Sampaoli pensa para um centroavante. O próprio Sampaoli já veio em coletiva há um mês atrás elogiar até as tentativas do Pedro de se adequar, ou pessoas próximas aos dois lados, que o Sampaoli, no meio do Pedro questionando o que poderia fazer, o Sampaoli teria dito que você é muito religioso, precisa brigar mais pelo que você quer. O Sampaoli nega essa informação, a gente está aqui trazendo as duas versões. O Pedro não desmente. O Pedro não desmente, então assim, é curioso que... Bom, tá aí o que o Caê Mota falou, mas não esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre o que você acha disso tudo. A relação de Pedro e Sampaoli com certeza vai ficar estremecida aí por algum tempo, mas os dois, como profissionais, têm que colocar o clube como prioridade e seguir o trabalho. Mas é isso. Se gostou do vídeo, dá aquele like, dá aquela moral. Tamo junto e até o próximo vídeo.